Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Continuando a série sobre cultura organizacional, hoje nós vamos falar um pouco sobre cultura organizacional e institucionalização. Você já é assinante do canal, verifique se você continua com a sua inscrição válida. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Deixe seus comentários, deixe seu feedback após o vídeo. Essa é a melhor maneira de você nos ajudar, porque isso faz com que o YouTube identifique a relevância dos nossos vídeos e divulgue os nossos vídeos a muito mais pessoas. E você também pode nos ajudar dessa forma, divulgando o link do canal ou o link deste vídeo para todos os seus contatos. Após a vinheta, vamos conhecer então um pouco sobre cultura organizacional e institucionalização. Cultura organizacional se refere a um sistema de valores compartilhados pelos membros de uma organização que diferencia esta organização das demais organizações. A cultura organizacional ela pode ser uma cultura forte ou uma cultura fraca. Uma cultura organizacional forte dá direção à empresa, fornece direção aos funcionários, ajuda a formar uma compreensão clara acerca da maneira como as coisas são feitas na organização. Oferece estabilidade à organização. Porém, para algumas empresas, também uma cultura forte pode se tornar um grande obstáculo quando ela necessita desenvolver mudanças, porque aí vai gerar resistências às mudanças em função daquele status quo que foi adquirido. As organizações, a gente tem que lembrar, elas têm personalidade própria, e isso é representado pela cultura organizacional. Quais são as características básicas, da cultura organizacional? Primeiro, característica é inovação e assunção de risco. O grau em que os funcionários, as pessoas que participam daquela organização, são estimulados a inovar ou são estimulados a assumir riscos. Isso é sempre um contínuo, mais estimulados, menos estimulados. E aí nós temos dentro dessa faixa várias possibilidades do grau de inovação e assunção de risco. O mesmo se refere à atenção aos detalhes, grau em que se espera que os funcionários demonstrem precisão, análise e atenção aos detalhes, também num contínuo. Orientação para os resultados. Qual o grau em que os dirigentes focam mais para os resultados do que para as técnicas e os processos empregados para alcançar esses resultados? Qual é o foco? É mais para os resultados ou é mais para as técnicas e processos? Orientação para pessoas. Grau em que as decisões dos dirigentes levam em consideração o efeito dos resultados sobre as pessoas dentro da organização. Orientação para a equipe. Grau em que as atividades de trabalho são mais organizadas em termos de equipe do que indivíduos. Qual o foco principal de toda a operação, todo o trabalho da organização? Mais as pessoas, como indivíduos, ou mais equipe? Agressividade. Grau em que as pessoas são competitivas e agressivas, em vez de dóceis e acomodadas. O quanto a cultura estimula essa competitividade, o quanto a cultura estimula essa agressividade, não somente nas relações externas, mas também nas relações internas da organização. Estabilidade. Grau em que as atividades organizacionais enfatizam a manutenção do status quo
em contraste com o crescimento ou em contraste com mudanças, né? E aí, voltamos a que nós falamos agora há pouco, né? Às vezes uma cultura organizacional forte pode ser um entrave para a implementação de mudanças. Vamos falar um pouco sobre institucionalização. O que é institucionalização? É o ato de institucionalizar. Uma organização, quando se institucionaliza, ela assume uma vida própria, independente de seus fundadores e qualquer um de seus membros. Passa a ter um valor por si mesma, independentemente dos bens e serviços que produz. Ela adquire a possibilidade de se tornar permanente, de se imortalizar. Seus objetivos iniciais já não são mais relevantes. Ela não fecha suas portas. Ao contrário, ela se redefine. Ao atingir seus objetivos iniciais, ela não vai parar. Ela vai se redefinir, estabelecer novos objetivos e vai continuar a sua vida. A institucionalização opera para produzir uma compreensão comum entre seus membros acerca do que é o comportamento apropriado e fundamentalmente significativo, ou seja, há um entrelaçamento total entre a institucionalização e a cultura organizacional. Tanto que muitos autores consideram a institucionalização como cultura organizacional. Hobbes nos lembra que o conceito de cultura organizacional é um conceito descritivo, ela descreve, né, a forma como as coisas acontecem numa organização, enquanto a satisfação do trabalho, ou também chamado de clima organizacional, é qualitativo e quantitativo. Se refere às respostas afetivas das pessoas ao ambiente de trabalho. A maioria das organizações possui uma cultura dominante e diversos nichos de subcultura. Então, nós temos uma cultura geral da organização e nós temos, dependendo de cada área que compõe a organização, culturas específicas determinando o comportamento das pessoas naquela área que não são plenamente correspondentes à cultura geral. Assim, a cultura organizacional pode ser considerada como um nicho da cultura da região em que aquela organização está localizada. E a mesma coisa, essa região em que a organização está localizada tem características culturais que podem se diferenciar da cultura geral daquele país, daquela sociedade. Então, existem níveis de cultura e cada nível com as suas características, tanto na sociedade de uma forma geral, como também dentro das organizações. Nós falamos no início do vídeo sobre culturas fortes e culturas fracas. Uma cultura organizacional forte, os valores essenciais da organização são intensamente acatados e amplamente compartilhados por todos que compõem aquela organização. Uma cultura organizacional forte aumenta a consistência do comportamento, podendo substituir a formalização. Então, torna desnecessário ter regras escritas, porque a própria cultura já define o comportamento, como devem ser feitas as coisas, como as coisas devem acontecer. Uma cultura organizacional forte demonstra um elevado grau de concordância entre seus membros sobre pontos de vista da organização, gerando coesão, lealdade e comprometimento organizacional. Já uma cultura organizacional fraca vai necessitar de maior formalização. Então, justamente o contrário, do que nós falamos agora sobre cultura organizacional forte. Aqui está o referencial bibliográfico que nós utilizamos para o vídeo de hoje
Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Aqui está também a frase que nós escolhemos para ilustrar esse conteúdo. Agora é o momento de deixar o seu gostei ou não gostei, né? Positivo ou negativo, seu joinha, deixar seus comentários, suas sugestões. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.